Oi, gente. Hoje nós vamos dar continuidade à exposição da renda da terra em David Ricardo. Antes, porém, eu lembro a vocês para que não se esqueçam de se inscrever no canal, né, acionar o sininho para receberem as próximas notificações. Então, logo a gente termina a exposição do David Ricardo, a gente vem numa sequência Smith, David Ricardo, entraremos na crítica que Marx faz da economia política clássica. Até lá, né, vamos, portanto, concluir a exposição da teoria clássica, no caso em particular, da teoria da renda da terra em David Ricardo. E eu começo chamando a atenção para o fato de que deve ter ficado claro na exposição anterior de que o trigo não é caro porque se paga uma renda. A renda não tem nenhuma influência nos custos de produção. A renda é uma parcela do lucro extra, é o lucro extra, não a parcela, é uma parcela do lucro, mas é o lucro extra criado em terras de fertilidades superiores que permite que o trabalho crie um lucro maior do que a taxa média de lucro. É esse lucro extra que é apropriado pelo proprietário da terra. Portanto, a terra não entra na formação do preço. Mas na medida em que terras de qualidade inferiores vão sendo utilizadas, o que vai acontecer é o seguinte: é que a produtividade vai decaindo, a proporção que terras de qualidade inferiores vão sendo incorporadas à produção por conta do crescimento, como disse Ricardo, da população. Nesse caso, o trigo vai ficando cada vez mais caro, porque cada vez mais se precisa de mais trabalho para produzir a mesma quantidade de alimentos por unidade de tempo. Então, a gente pode se dizer, portanto, que se paga uma renda porque o trigo é caro. O trigo fica caro porque mais trabalho é utilizado na produção da renda e não porque se paga uma renda. Isso é muito claro, porque se a renda influenciasse no pagamento, na formação do preço dos produtos agrícolas, aí a teoria do valor, ou o princípio de que o valor é determinado pela quantidade de trabalho, cairia por terra. E Ricardo deixa aqui muito claro que isso não acontece porque a renda é o lucro extra gerado nas terras de qualidades superiores que será apropriado pela classe dos proprietários. Eu vou fazer aqui duas citações do David Ricardo para que a gente tenha uma compreensão melhor e mais concisa e clara, né, da sua teoria da renda. Ele diz o seguinte, na página 70 da edição que a gente já fez referências em vídeos anteriores. Ele diz: na colonização de um país bem dotado de terras ricas e férteis, das quais uma pequena parte necessita ser cultivada para o sustento da população, e que pode ser cultivada com o capital de que essa população dispõe, não haverá renda. Enquanto houver terra em grandes quantidades, não haverá renda. E ele continua: ninguém pagará pelo uso da terra enquanto ainda houver uma grande extensão não ocupada e, portanto, ao alcance de quem deseje cultivá-la. Então, enquanto houver terra em grande extensão e grande quantidade, ninguém pagará pelo uso da terra. Na página 66, antes dessa citação, David Ricardo diz o seguinte: se todas as terras tivessem as mesmas características, se fossem limitadas na quantidade e uniformes na qualidade, seu uso nada custaria, e a não ser que possuíssem particulares vantagens de localização, perto dos mercados, por exemplo, né? Portanto, somente porque a terra não é ilimitada em quantidade,
nem uniforme em qualidade, e porque, com o crescimento da população, terras de qualidade inferior ou desvantajosamente situadas são postas em cultivo. A renda é paga por seu uso. Então, porque a terra não é ilimitada em quantidade, nem uniforme em qualidade, se paga uma renda da terra, uma renda ao dono da terra. E Ricardo recorre a um exemplo para esclarecer melhor de como surge e é paga a renda. Ele imagina, à medida em que a população vai crescendo, ele imagina 3 porções de terra. A primeira gleba de terra, em vez de porção, vamos dizer, gleba, a primeira gleba de terra produz um excedente de 100 toneladas de trigos. Se não for necessário, né, ocupar nenhuma outra faixa de terra para produção de bens agrícolas, o capitalista que está explorando essa terra, que contratou trabalhadores para explorar essa terra e produzir trigos, né, não paga renda. Ele se apropria integralmente do lucro de 100 toneladas de trigo, né, que é o excedente gerado aí nessa terra, nessa primeira gleba de terra. Mas se a população cresce e surge a necessidade de explorar uma segunda gleba de terra, um segundo capital pode explorar essa segunda gleba de terra, mas, nesse caso, essa segunda gleba de terra tem uma qualidade inferior à primeira e que só produz, portanto, um excedente de 90 toneladas de trigo. O que é que acontece? O capitalista que está explorando, ou que deseja explorar essa terra, que produz apenas um excedente de 90, ele poderá obter esse mesmo excedente, né, na primeira terra, desde que ele pague uma renda de 10 ao proprietário da terra, já que essa terra gera um excedente de 100 toneladas de trigo. Então, 90, 100 menos 90, 10. Então, ele paga 10 de renda ao proprietário da primeira terra e obtém um excedente de 90, como obteria esse mesmo excedente se estivesse cultivando a terra, a faixa número 2 de terra, sem pagar renda. Mas digamos que a população continue a crescer e que seja necessário incorporar uma terceira faixa de terra para a produção de produtos agrícolas. Só que essa terceira faixa de terra tem uma produtividade inferior, bem inferior às 2 primeiras faixas de terra. Essa terceira faixa de terra gera apenas um excedente de 80. Então, o raciocínio aqui é o mesmo. Se um capitalista quer explorar a terra, a primeira faixa de terra, que gera um excedente de 100, ele poderá explorar essa terra desde que pague 20 toneladas de trigo ao proprietário da primeira faixa de terra. Como essa faixa, a primeira faixa de terra gera um excedente de 100, né? 100 menos 80, 20, surge uma renda aí de 20, né? Então ele poderá, 100 menos 80, ele poderá obter os mesmos 80, pagando 20 toneladas de trigo ao proprietário da primeira faixa de renda, de terra. 100 menos 20, 80. Então ele poderá obter 80 na primeira faixa ou na última faixa de terra. Mas ele poderá também obter os mesmos 80 na segunda faixa de terra, onde gera um excedente de 90, se ele pagar 10 ao proprietário de terra da segunda faixa. 90 menos 80, 10. Então ele pagaria 10, onde se gera o excedente de 90, 90 menos 10, restaria 80 toneladas de trigo, né? Então,
Se o capitalista explorasse a terra número 3, ele pode explorar qualquer faixa anterior de terra, desde que ele pague uma renda ao seu proprietário, cuja dedução da renda lhe permita se apropriar de um excedente igual a 80 toneladas de trigo. E assim vai surgindo a renda, né? Veja, né, na primeira faixa de terra se gera um excedente de 100 toneladas de trigo, na segunda faixa de terra se gera um excedente de 90, e na terceira faixa de terra gera-se um excedente de 80. Se você soma 100 mais 90 mais 80, dá 270. Mas se você agora soma o montante de renda que foi pago, 20 na primeira faixa de terra e 10 na segunda faixa de terra, foram pagos 30 toneladas de trigo de renda da terra. Ora, 270, que é o excedente total, 100, 90 mais 80, dá 270. Se você retira 30 de renda, o excedente que restou para o capitalista que está explorando a terra é apenas, para os capitalistas que estão explorando as terras, será apenas o montante de 240 toneladas de trigo. Se você pega esses 240 e divide por 3, que são 3 capitalistas, você tem que cada capitalista, né, pode se apropriar do excedente de 80 toneladas de trigo, independentemente de qual faixa de terra ele está explorando. Se na faixa 3, mas se for na faixa 2, paga uma renda de 10, se for na faixa primeira de terra, ele paga uma renda de 20 e terá os 80 de lucro explorado, gerado, né, pela aplicação do trabalho nessa terra. Então é indiferente para o capitalista aplicar seu capital na terra 3, na terra de faixa 2 ou na terra de faixa 1, desde que, né, ele obtenha o lucro restante para cada um seja de 80 toneladas de trigo. Observem o seguinte, que à medida em que as faixas de terra vão sendo ocupadas, vai crescendo o montante de renda e vai reduzindo o volume global de lucro. Isso vai puxar a taxa geral de lucro da economia para baixo. Por quê? Porque os produtos agrícolas vão ficando mais caros à medida que terras de qualidade inferiores vão exigindo maior quantidade de trabalho para produzir a mesma quantidade de trigo, né? O trigo vai ficando mais caro, e o trigo ficando mais caro aumenta o salário da classe trabalhadora em geral, da classe trabalhadora urbana e rural, e isso, né, uma taxa de lucro, um nível de salário mais alto, né, implica uma taxa de lucro menor. Porque para Ricardo, se o lucro sobe, o salário cai, se o salário sobe, o lucro cai. Elas variam inversamente. Então, na medida em que terras de qualidade inferiores vão sendo utilizadas para produzir alimentos ou produtos agrícolas ou matérias-primas, o custo de produção vai aumentando porque se requer maior quantidade de trabalho por unidade de produção, consequentemente você terá maiores salários e salários mais altos você terá lucros mais baixos. Então, você tem aí que a agricultura está submetida, né, a uma lei de rendimentos decrescente, na medida em que terras de qualidade inferiores vão sendo utilizadas, menor quantidade de produto será, né, produzida por unidade de terra utilizada, né? Ou seja, a lei dos rendimentos decrescente, né, age desfavoravelmente na economia como um todo, puxando a taxa de lucro para baixo. E isso pode prosseguir ad infinito, não ad infinito, né, até um determinado limite, né, até um determinado limite, em que a taxa de lucro torna-se tão pequena que os capitalistas
se sentem não dispostos a continuar os seus investimentos. Ou seja, o capitalismo caminha, né, para muitos para o estágio estacionário, né? Na medida em que a taxa de lucro vai diminuindo por conta de uma parcela da renda que vai sendo apropriada, né, da renda gerada na agricultura, à medida em que a renda da terra vai crescendo, a taxa de lucro vai diminuindo, né? Então, isso vai levar uma desmotivação dos capitalistas a continuarem investindo, ou o capitalismo entra no estágio estacionário, né? Ou o futuro do capitalismo será o seu próprio fim, a sua própria morte. Tá? Bom, mas essa segunda alternativa será o fim do capitalismo. O Ricardo não chega, obviamente, a falar disso, né? Ele fala apenas do estágio estacionário, em que o desenvolvimento esbarra na medida em que terras de qualidade inferiores são necessárias ser incorporadas à produção. Por isso que Ricardo era favorável, né, à importação, né, de alimentos, de produtos agrícolas, para não forçar, né, essa grande briga de Ricardo contra os landlords, para não forçar a utilização de terra de qualidade inferiores, porque isso iria reduzir a taxa de lucro. Mas observe o seguinte, né? Quando vocês estiverem lendo no David Ricardo, vocês vão perceber que a faixa de terra, né, a última faixa de terra que produz um excedente de 80 toneladas de trigo, quem explora essa terra aí não paga renda, né? Então, qual é a razão disto? Por que não se paga uma renda? Né? Por que para Ricardo não se paga uma renda? Quem explora a terceira faixa de terra não paga uma renda. Qual é a razão disso? A explicação está no próprio conceito de renda, né? De fato, para Ricardo, a renda é obtida pelos diferenciais de rendimento gerado por capitais iguais em terras de diferentes fertilidades. Como ele supõe que a terceira faixa é a última porção de terra explorada pelo capital, esse diferencial desaparece, né? Será igual a zero. Mas esta não é a única razão pela qual quem explora a terceira faixa de terra não se paga uma renda. A outra razão, e tampouco é a mais importante. Houvesse Ricardo imaginado que a última porção de terra, deixa-me ver, deveria pagar uma renda, teria que encontrar uma outra causa que não somente os diferenciais de produtividades do trabalho aplicado na produção agrícola para explicar a formação da renda. Além disso, para Ricardo, o preço pelos quais são vendidos produtos agrícolas é determinado pela quantidade de trabalho aplicada na última porção de terra, né? Se esta porção pagasse renda, teria de supor que, além do valor gerado, suficiente apenas para pagar os custos de produção e o lucro médio, deveria existir algo mais para pagar a renda. Que algo mais seria isso? O monopólio da propriedade. E aí, se a renda fosse gerada pela propriedade da terra, cairia por terra o princípio de que o valor é determinado pela quantidade de trabalho. Portanto, a última porção de terra não se paga a renda, porque não só se acabam os diferenciais de produtividade, mas essa última porção de terra, né, gera apenas o suficiente, produz apenas o suficiente para gerar o lucro médio de 80, né, e cobrir os custos de produção, né? Ora, como nessa última faixa de terra
é a menor produtividade existente na economia, os preços aí serão mais caros do que seriam se fosse determinado pela primeira faixa de renda. Mas Ricardo usa da hipótese de que os preços da economia como um todo é determinado pelos preços, né, da última porção de terra exigida para a produção de produtos agrícolas. Então, você teria um encarecimento geral de preços, né, na medida em que terras de qualidade inferior fossem sendo utilizadas. E teria uma queda da taxa de lucro na medida em que o lucro extra gerado em cada porção de terra diminuiria com a apropriação privada da terra. Mas aqui tem uma coisa muito interessante, né? Se não é a propriedade que gera a renda, quem é que gera a renda da terra? É a renda da terra que gera a necessidade da propriedade. É o contrário do que, né, poderia pensar o senso comum. O senso comum diz, olha, eu tenho uma casa, vou alugar minha casa, como eu sou proprietário, eu posso cobrar um aluguel da minha casa. Né? Então, nesse caso, a renda gerada pela casa seria, ou pelo imóvel, seria por conta do fato de que ele é proprietário. Mas Ricardo está dizendo o contrário. Não é a propriedade que explica a renda. É a renda que explica a necessidade de que a terra seja apropriada por uma classe, desde que essa classe não seja a classe trabalhadora. Com isso, fecha-se o ciclo de apresentação da teoria do valor do David Ricardo. Tá? Vamos parar por aqui, né? Já são 21 minutos, quase 22 minutos de exposição. Eu espero que vocês tenham me acompanhado no raciocínio. Vocês façam agora uma leitura do próprio capítulo do David Ricardo. Vejam o vídeo uma vez, duas vezes, ou até 3 vezes, né? E se por acaso houver dúvidas, façam suas observações e encaminhem, né, para que eu possa, portanto, resolvê-las desde que estejam ao meu alcance. Muito obrigado e até o próximo vídeo.